A Ana vai contar para a gente o que, afinal, é a transição de carreira. Maravilha. Então, vamos começar de novo. Tá, maravilha. Olha, assim, deixa eu só agradecer a Ellen por essa oportunidade de a gente estar fazendo essa live, que é assim, um prazer e uma honra imensa estar fazendo essa live junto com a Ellen, que eu admiro tanto como ser humano e como profissional. Sim, fico muito agradecida. E, assim, então, respondendo a sua pergunta, a transição de carreira, para mim, ela assim, qual que é a diferença entre a transição e a mudança? A mudança é uma questão mais situacional, por exemplo, a gente muda de país, isto é, de A para B, a gente muda de estado civil, de solteiro para casado, sempre é quase que um A para B. Agora, a questão da transição, ela é uma situação mais passageira, isto é sair de uma situação antiga para uma situação nova, que seria não necessariamente de A para B, mas podia ser A para 1, A para 2, A para 3, mas que é sempre passageira, isto é, essas transições, eu não acho que você mesmo estava comentando no início, que ela não vai ser uma transição definitiva, e que eu gostaria de estar sempre preparando as pessoas para as transições profissionais, mas que elas também são transições de vida, né? Transições de vida, transições, de repente, de uma outra situação, mas o que eu gostaria sempre de ver, a transição de carreira como principal e como consequência da transição de carreira, da qualidade de vida, do propósito, conseguir fazer com que essas pessoas também, se de repente as pessoas quiserem fazer uma transição geográfica de país, é possível também. E uma outra coisa, assim, que eu acho bastante interessante é falar sobre a transição de carreira, que às vezes as pessoas acham que fazendo essa transição, elas poderiam trabalhar menos ou ganhar mais. É quase que um mito um pouco isso, porque eu acho que a gente vai trabalhar até mais, mas qual que é a diferença mais sensacional? A gente vai trabalhar com o que a gente gosta, que a gente dá prazer. E bem provável que a gente trabalhe mais. Eu acho que a gente pode falar da gente, né, Ellen? Que assim, a gente, assim, eu posso realmente dizer que eu estou fazendo atualmente o que eu gosto, mas assim, que eu trabalho, não sei se tão quanto, ou até mais quando eu estava trabalhando no Japão, mas uma diferença fundamental e essencial é que parte daqui, você dorme 3 horas por noite e não acorda com aquela sensação, eu não acredito que eu tenho que acordar de novo. Você acorda cansada, claro, porque não dormiu muito, mas ainda tem aquela energia, tem aquele brilho nos olhos para trabalhar, para fazer as coisas, e eu acho que isso que eu quero falar de transição de carreira. E a questão do servir também. Eu acho que, assim, quando eu trabalhava no Japão, eu sempre pensava o que a carreira poderia me servir. Eu tinha mais essa identidade profissional do que a identidade pessoal, mas agora é o contrário. É como que a carreira pode me servir? Qual que é a satisfação que ela pode me dar para mim, Elisa, para eu, Elisa, como ser humano? Que eu acho que é importante ter esse balanço, né, da identidade pessoal com a identidade profissional, já que a gente passa tanto tempo do nosso dia, da nossa vida trabalhando. Então, assim, eu acho que é essencial, fundamental trabalhar com algo que a gente goste, sinta prazer e sinta aquela sensação, é isso que eu quero fazer por enquanto. Verdade, verdade. E Ana, conta para mim, para gente, como que foi essa história de ter tantas transições de carreira, né? Como que foi essa passagem, né? Não só morando num país diferente, onde você chegou, né? Você não sabia falar a língua. Como que foi todo esse processo de transição na sua vida, não só financeiro, mas emocional, né? Como que foi isso para você? Então, assim, fazendo um balanço, né? Assim, que quando eu cheguei, a primeira vez que eu fui, acho que a primeira grande transição foi quando eu tinha 19 anos, e que aí eu não passei no vestibular no Brasil, e aí eu fui para o Japão para trabalhar, e aí, quando eu fiz essa primeira transição, eu descobri assim que quando a gente faz uma coisa muito importante, a gente não deve ficar compartilhando com muitas pessoas,
porque se a gente, que é o protagonista da situação, não tem certeza que vai dar certo, como é que a gente pode dar essa segurança para as outras pessoas, né? E aí foi muito... Mas isso foi muito intuitivo, viu? Porque quando eu resolvi ir pro Japão, eu avisei uma semana antes a minha mãe, e aí, assim, ela realmente teve quase que um piripaque, ela foi, assim, literalmente para o hospital, porque assim, era muito jovem, né? 19 anos, uma mulher, uma menina, na verdade, né? E para um outro país que não sabe, não conhece ninguém, não sabe a língua. Então, claro, era uma preocupação genuína, mas eu também não tinha condições de dizer para ela assim, olha, mãe, vai dar tudo certo, fique tranquila. E aí eu decidi não falar para ninguém, eu fui fazendo toda a documentação e falei assim, olha, acho que é isso que eu quero fazer, mas eu estava muito claro que era isso que eu queria fazer naquele momento. Mas o que ia acontecer eu não sabia. Então, assim, essa foi, acho que, a minha primeira transição. E a segunda, eu acho que quando eu comecei a aprender a língua, que se eu quisesse fazer alguma coisa no Japão, não só estar trabalhando numa fábrica, mas conseguir outros trabalhos, conseguir outras posições, inclusive voltar para o Brasil, né? Eu precisava aprender a língua. Então, assim, eu comecei a aprender a língua japonesa. Eu estudava sozinha no começo. E aquela coisa do Kaizen, né? Que assim, que eu aprendi lá também, assim, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Então, assim, por exemplo, todo dia eu aprendia um caractere, porque são 3.000 caracteres, o básico para a gente poder ler um jornal. Então, assim, um por dia, uma palavra por dia, e fui aprendendo. E assim, e aí, bom, aí eu fui para uma escola de japonês, que era um curso integral, depois eu passei no vestibular, fiz a minha graduação em Relações Internacionais, aí eu fui para o mestrado, que daí eu comecei a trabalhar, assim, entrar nesse mundo da sociologia. Aí eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, aí depois eu fiz o meu pós-doutorado, aí a terceira transição que eu diria é quando eu fui convidada para trabalhar nessa universidade, que eu fiz o meu mestrado, e que foi, assim, acho que algo de mais importante naquele momento, porque eu cheguei no Japão como uma menina sem falar japonês, sendo totalmente... Eu sempre brinco com as pessoas, assim, não brinco, mas assim, é totalmente real que eu tinha 3 problemas, né? Um problema que seria da idade, porque eu era 3 anos mais velhas que os japoneses, eu era mulher e era estrangeira. Então, eu tinha que sempre ficar brigando e mostrando e ensinando e tentando esse reconhecimento interno, né? Então, assim, quando eu fui convidada para ser professora efetiva dessa universidade que eu fiz o meu mestrado, que era uma das 5 melhores faculdades particulares do Japão, foi, assim, quase que uma vitória, assim, foi, assim, quase que não foi definitivamente uma vitória. Mas aí, assim, é engraçado que quando a gente chega lá, aí você olha para os lados, assim, então, e aí eu cheguei. E agora? O que eu faço? Agora é manter. Mas ainda continua, né, uma insatisfação, alguma coisa assim que eu precisava de alguma coisa a mais. E aí que eu decidi fazer uma outra transição de carreira, que foi como diretora executiva, que eu já era diretora dessa organização há muito tempo, e eles me convidaram para ser diretora executiva, que era um cargo... assim, eu nunca tinha trabalhado no mundo corporativo, a minha vida praticamente toda foi no mundo acadêmico, então assim, era um challenge, assim, bem grande para mim, era um desafio bem grande para mim, porque, assim, eu nunca tinha trabalhado no mundo corporativo e a minha posição era para eu estar representando essa organização, tanto trabalhando com as corporações brasileiras e japonesas, conversando com as embaixadas, com os consulados. Então, assim, era uma situação muito, muito mais diferente, digamos assim. Mas aí eu descobri também que, assim, mesmo com medo, mesmo com toda a insegurança do mundo, a gente tem que fazer, porque aí a gente vai conseguindo essa segurança, a gente vai conseguindo essa força, eu acho que no caminho, no processo, sabe? E foi isso que aconteceu. E aí eu fiquei muito contente, sabe, de ter aceito essa nova situação, mas aí eu tive um problema daí, assim, a universidade me pagavam as minhas contas e a minha organização é que me dava o prazer de viver, que eu gostava de estar lá, que eu gostava de fazer os projetos, que assim, como eu era muito...
tema de pesquisa que eu fiz com o tema dessa organização eram muito linkadas. Então, assim, tudo que eu estudei, eu tinha como trabalhar e aplicar como projetos, né? Então, assim, foi sensacional o trabalho lá. Mas continuava, né, essa insatisfação. Ah, e como você, assim, vamos falar de maturidade. Você está com 50 anos, Ana? Acho que é até engraçado, né? Até estranho, assim, admitir. Não parece, não parece. Nós somos cinquentonas, né? Que eu também tenho 50 anos. Uhum. E você está num processo, né? Você fez um processo de transição agora, o último, como especialista, né? Com toda essa bagagem, esse know-how em transição de carreira. E eu queria te perguntar, é possível fazer transição estando na maturidade? Não só é possível, que acho que assim, eu poderia ser a prova viva de que não só é possível, mas na verdade é porque a gente está na maturidade que a gente pode fazer. Não é apesar que, é porque nós somos 50. E por quê? Eu acho que a gente pode fazer uma analogia de quando, por exemplo, eu tinha 30 anos e agora com 50, eu, pelo menos, eu tinha tanta dúvidas que essas dúvidas me matavam, porque eu não tinha certeza se eu queria o mundo acadêmico mesmo. Eu tinha trocentos milhões de incertezas, tive até aqueles problemas acho que a crise dos 30 que tem, né? Assim, que você não sabe muito bem o que você quer, enfim. Agora, eu acho que nos 50 a gente está mais madura. A gente sabe, já não tem certeza o que quer, mas pelo histórico do que a gente teve e pelos nossos talentos que a gente estudou, né, que a gente entende esses talentos, e você sabe que na alegria e na tristeza, em qualquer situação, eles vão estar lá. E como você já teve experiências, tanto pessoais como profissionais, e que elas se juntam de uma forma que te dá força. Então, eu diria assim que na maturidade, eu acho que a gente consegue fazer uma transição de carreira, inclusive melhor, mais pensada, mais consciente, porque a gente já tem um histórico, né? Já tem experiências os suficientes para poder mudar. Agora, assim, eu acho que uma coisa bem importante que aconteceu comigo quando eu vim aqui para o Canadá é que, apesar de a gente ter várias qualificações, habilidades, a gente acha que não tem, né? Então, fazer essa autoanálise do que eu posso fazer, do que eu posso contribuir para o mercado, qual que é o meu propósito em termos profissionais, qual que é a minha missão em termos profissionais, eu acho que é muito importante pensar, e que foi esse trabalho também que eu fui fazendo. Mas que, assim, pode ser que eu mude de novo, não tenho certeza, mas, assim, eu estou amando de todos os percalços que tenho, eu estou amando fazer o que eu estou fazendo agora, que é a junção, sabe? Eu vejo mesmo como a junção do que eu fazia na universidade e que eu fazia na minha organização, de estar podendo ajudar pessoas, mas também ensinando, assim, tentando conseguir entender como as coisas funcionam, porque como eu tenho o meu talento estudioso é o primeiro, eu sinto essa necessidade praticamente de aprender e de poder ensinar, porque é ensinando que eu consigo também aprender, e fazendo essa transformação, porque ensinar por ensinar, eu não acho que... Isso eu não gostava muito quando eu era professora universitária, mas assim, com alguma coisa concreta, né? Com a gente ensina e tem resultados concretos, que na verdade, aqui no caso, é fazendo essa transição de carreira, ajudando as pessoas a fazerem essa transição de carreira, né? E é muito interessante que eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma revolução, né? É a revolução da longevidade. E quando a gente fala de vamos nos preparar para viver 120, 150 anos, e nós temos que nos preparar não só financeiramente, mas não só a saúde, mas financeiramente, e também para ter várias carreiras, né? Essa revolução a gente pode perceber muitas vezes em casa, no vizinho, no amigo, quem não conhece alguém que aos 70 anos resolveu empreender, ou aos 80 ter um novo amor. Então, quando se fala da transição de carreira, né, na maturidade, qual que é o primeiro passo que você, ou quais os primeiros passos
que você considera que são relevantes ou importantes que devem ser dados aí nesse processo, estando com seus 50, 60, 70 anos? Seu primeiro passo para fazer a transição de carreira? Na verdade, eu tenho várias dicas que, assim, a gente pode falar isso um pouquinho no final, porque eu acho bastante interessante que quando uma pessoa, por exemplo, sair dessa live, e o que ela vai trazer de concreto para a vida dela, e o que ela pode fazer, assim que acabar essa live, se a pessoa realmente quer fazer a transição de carreira, eu gostaria de dar, assim, realmente um passo a passo, que assim, eu posso explicar no final, mas, assim, adiantando, eu diria, assim, que é a auditoria da sua vida profissional. Bacana. E aí, então, vamos guardar essa pergunta para o final? Vamos. E que aí você faz um checklist, né, para que a pessoa já saia daqui quase que com um plano de ação, né, para dar os primeiros passos e tirar do papel, né? Vou falar um pouco também, muito interessante que parece um pouco óbvio essa questão financeira, mas quando se fala em transição, principalmente quando você já tem um capital intelectual, uma experiência, nós estamos falando aí de 20, 30 anos, às vezes fazendo a mesma coisa, né? Mudando ali, mas no mesmo setor, onde a pessoa se apropria ou às vezes quase se identifica com aquilo que ela está fazendo, né? Então tem toda uma questão do arcabouço emocional e até às vezes de culpa, né? Quer dizer, a pessoa não está se realizando mais, mas sente uma enorme culpa, às vezes, de largar toda aquela história e partir, né, dar um próximo passo. Ou, às vezes, a questão é financeira, né? Como que fica essa questão de organizar para poder dar um passo além? Como você vê essa questão do impacto, por exemplo, de estar numa carreira estagnada, onde você já não vê mais, os seus olhos não brilham, com a questão da felicidade, da realização? Nossa, eu acho que assim, são totalmente assim, conectadas, né? Eu acho que principalmente eu acho que na maturidade, eu acho que agora, eu acho que é muito mais importante, porque eu acho que antes dos 30, pelo menos foi para mim, as minhas. Eu estava muito mais voltada para o reconhecimento externo do que as pessoas queriam de mim, do que a sociedade japonesa. Não sei se a sociedade japonesa queria de mim, ou eu queria mostrar para a sociedade japonesa que, apesar disso, aquilo, eu era capaz. Então, assim, e aí agora depois que eu completei, digamos assim, depois dos 45, eu diria assim que eu já não preciso provar nada para ninguém, que é o melhor de tudo, né? E eu acho que essa não precisar provar nada para ninguém, a não ser para você mesmo, eu acho que dá uma tranquilidade. E essa tranquilidade, eu acho que ela está muito relacionada com a qualidade de vida, com o viver bem. E aí, quando a gente consegue ter essa qualidade de vida, ela também, eu acho que ela está muito relacionada com a questão financeira, porque aí você não tem aquela compensação, né, de que, bom, eu não tenho uma carreira, mas eu tenho recursos financeiros. Então, eu quero comprar alguma coisa, um carro, quero comprar as melhores roupas, para fazer uma compensação do que eu não tenho. E isso acontecia comigo também lá no Japão. Eu me vi várias vezes em situações assim muito tristes, assim, profissionalmente, não tão satisfeita, mas ganhando bem. E aí, o que eu fazia? Eu comprava coisas, né? Claro que, assim, eu sempre fui uma pessoa relativamente organizada com as minhas finanças, então, assim, não era muito consumista, mas mesmo assim, eu me via nessa situação. E aí, quando a gente, assim, que tipo de níveis, né? Eu acho que quando a gente está numa situação, a gente tem que, acho que, pensar e ver o que afinal, eu estou fazendo da minha vida. Afinal, Tem uma frase que eu gosto muito em japonês que chama-se Shoshin ni Modoro. Modoro é voltar, Shoshin é origem. Então, acho que quase que tudo que a gente começou na vida, ela teve uma intenção muito boa, ela teve um propósito muito bom, que ele é muito pessoal, mas assim, quando a gente está no processo de conseguir, de trabalhar, de conseguir algo, às vezes a gente esquece desse propósito do começo, né, desse porquê, dos motivos de a gente ter começado. E aí, assim, é um exercício que eu sempre faço comigo mesma também, e sempre eu acho que eu quero fazer, e gostaria que as pessoas também
levasse essa palavra Shoshin Nimodoro para a vida, de que quando elas tiverem dúvida se é isso mesmo, se é o caminho A, B ou C, se eu estou contente ou não, e de voltar às origens mesmo, sabe? Mas a partir do momento que as pessoas começam a pensar, será que é isso mesmo? Eu acho que é uma luzinha que as pessoas precisam prestar um pouco atenção, porque se esses pensamentos são recorrentes, eu acho que é muito importante a gente dar atenção para ela, porque caso contrário, a gente vai vivendo quase que no automático e não vai prestando atenção nesses pequenos sinais que a vida vai nos dando, e a gente vai vivendo uma vida que, na verdade, a gente poderia ser mais feliz como você mesma falou, com esse brilhos nos olhos, com essa vontade de viver. Claro que a gente vai ter os seus problemas, os seus perrengues, claro que vai ter, mas pelo menos assim, a maior parte do tempo você vai estar fazendo o que você gosta, que eu acho que é essencial. E que aí eu acho que está muito ligado com a questão financeira, porque eu acho que aí você consegue se organizar um pouquinho melhor. Claro que eu acho que também a questão assim, financeira, bom, você é especialista nisso, né? Assim, está muito ligada a crenças também, né? As crenças, está muito ligado, eu sei organizar ou não, como é que eu consigo administrar essa questão financeira, o que é, assim, eu acho que uma coisa, assim, acho que estou estendendo um pouquinho, né? Vai lá. Acho que uma outra coisa bem importante para pensar, o que é sucesso, sabe? Uma coisa que eu tenho pensei muito quando eu vim para cá e quando eu saí do meu emprego lá no Japão. O que é sucesso para eu, Elisa, como ser humano? Profissional e pessoal. Eu acho que a gente definindo o que é sucesso, eu acho que é meio caminho andado, sabe? E aí, como é que meus talentos, como é que todas as minhas trajetórias de vida, de experiências, elas podem me ajudar para a gente convergir o que eu quero como sucesso e as minhas experiências, as minhas qualificações, as minhas habilidades para alguma coisa que a gente realmente quer, sabe? Verdade. E existe um risco muito grande, né, Ana, da gente estar por muito tempo, porque uma coisa é quando a gente começa a trabalhar, e muitas vezes cada um tem a sua história de vida, você tem que pagar você tem que. A luta pela sobrevivência, como foi a minha história, você tem que pagar a conta, vai pagar a faculdade, isso, aquilo. Mas quando o tempo vai passando e você vai crescendo na carreira e etc. e tal, você continua só fazendo alguma coisa, né? Para pagar a conta. Fica no piloto automático. Mesmo no piloto automático, mesmo você tendo vários talentos que é o seu jeito de pensar, sentir, se comportar, não é isso? Nós que estamos aí da psicologia dos pontos fortes, e mesmo com tantos talentos, que esses talentos, né? A falta da oportunidade até de mergulhar naquilo que a gente naturalmente faz bem, e a gente vai levando ele chega na maturidade, às vezes, qual que é a consequência, na sua opinião, de estar na maturidade, olhar para frente, não ver essa perspectiva, porque você ainda está numa situação em que você está estagnado, não tem consciência dos seus talentos, e muitas vezes existem alguns mitos, né? É isso que eu queria te perguntar. Quais esses mitos? Quais os principais mitos em relação a um profissional que já fez 50 anos, fez 55 anos, em relação a essa transição de carreira? É bem interessante falar sobre esses mitos, porque eu acho que são mitos mesmo, que assim, a gente pode estar dentro da gente mesmo, e as pessoas que estão na nossa idade ou até mais acharem que, por exemplo, um deles é achar que as pessoas depois dos 50, elas não são boas em tecnologia. Mas que, na verdade, os computadores começaram a surgir desde 1980, né? E a internet, mais ou menos 1990, a gente já começou com a difusão, né, da internet. E aí, assim, eu acho que sempre uma situação ruim, ela sempre tem um lado positivo. Por exemplo, eu não quero nem discutir o que foi a pandemia para a gente, mas acho que um lado positivo que a gente pode tirar disso é que a facilidade da internet, né, a facilidade com a tecnologia,
a obrigação, e também eu acho que tem essa questão da obrigação. Quando a gente é obrigada a fazer alguma coisa, a gente se força a fazer. Então, eu acho que, assim, várias pessoas que não tinham muita afinidade com a tecnologia, com todos esses aparatos que a gente tem, que a gente, na verdade, teve todos os problemas aqui, e que, assim, são sensacionais, né? Mas depois, quando começa a ter problemas, você fica meio assim, Mas está aberta, né? Está aberta para fazer isso. E eu acho que isso é realmente um mito. E aí, eu acho que as pessoas, assim, e eu tenho certeza, na verdade, que, assim, inclusive tem uma pesquisa que, na verdade, 71% das pessoas acima de 55 anos no Brasil, elas se consideram digitais. Então, assim, é quase que um mito mesmo. Agora, por exemplo, tem algumas pessoas que vão começar a trabalhar, começar a empreender, elas têm que aprender habilidades novas. Mas essas habilidades novas não vai ser do zero. Assim, você tem um histórico que vai te ajudar a fazer a conexão para utilizar essas tecnologias, sabe? Não é que você não vai partir do zero. E outro mito, que na verdade está bastante conectado com esse primeiro, é de que as pessoas mais velhas não têm vontade de aprender. Eu não tenho vontade de evoluir, porque já chegaram num patamar. Eu acho que tem, claro, que a gente não dá para generalizar, mas estamos dizendo de mitos, né? Então, assim, eu acredito que esse é o outro, porque assim, eu tenho 50 anos e assim, eu quero fazer esse trabalho que eu estou fazendo, eu me vejo fazendo esse trabalho até os meus 70 aninhos, sabe? Que é o que eu nunca consegui me ver aposentada, por exemplo, porque me dá prazer trabalhar, por isso que eu falo da identidade profissional, por isso que eu quero falar da transição de carreira, porque eu acho que essa identidade profissional ela foi muito importante para eu, Elisa, como ser humano, mas que ela pode mudar, e como eu te disse anteriormente, ela pode fazer isso, né? Assim, a identidade pessoal e profissional, ela pode ter um equilíbrio. Então, que é quase que um mito mesmo, que a maioria das pessoas com mais idade, elas querem ler mais, elas querem aprender mais. Eu vejo pela minha mãe já assim, ela tenta, assim, mandar as mensagens, tenta fazer o que ela pode, sabe? Mas, assim, essas tentativas mesmo, que eu acho que é bem legais. Outra coisa que eu acho que é bem ruim, que às vezes os jovens pensam, inclusive tem umas pesquisas sobre isso, de que depois de uma certa idade a gente fica mais lenta e produtiva. Isso é uma completa, assim, outro mito, né? Que assim, é o contrário, né? Eu acho que a gente consegue ser mais assertiva, sabe? Por quê? A gente já teve tantas experiências, e aquela coisa que o Steve Jobs fala, né, assim, connect the dots, assim, você vai conectando os dots da vida, assim, uma coisa que, quando você está muito jovem, você tem as informações e as capacidades, habilidades, aqui e ali. Aí depois que a gente chega nos 50, que eu percebo isso, que as coisas vão conectando de uma forma tão bonita e tão gostosa, que eu sinceramente, eu não trocaria pelos meus 30. Assim, trocaria, de repente, o cabelo, a pele. Eu trocaria. Mas definitivamente não, porque assim, a gente tem mais essa tranquilidade. Mas aí, falando da culpa um pouquinho também, do mito da culpa, né? Esses mitos, eles são mitos porque as pessoas pensam assim, né? Então, como é que eu me vejo? Eu acho que é muito importante também, né? Como é que eu me vejo e me coloco para o outro? Qual que é a minha postura e atitude com relação ao outro, quando o outro me vê como um mito, de que ela tem 50 anos, ela tem mais 50, ela não sabe tecnologia, ela não quer aprender mais, ela é muito lenta. E, assim, eu acho que, assim, a gente ter essa postura de, assim, não, pelo contrário, né? A gente poder explicar, e também, mas a gente não precisa provar nada para ninguém. É isso aí, verdade. E é muito interessante, você vê relação assim, entre uma vida, né, na sua opinião, é algo que depois a gente vai falar um pouco mais, mas você acredita que alguns estados de adoecimento precoce até, né, infarto, AVC, câncer, pessoas tão jovens, né, não só pelo nível de estresse, mas você vê relação desses índices, né, que crescem a cada dia, assustador, e quanto mais no envelhecimento, com estar em um trabalho
ou muitas vezes não só num trabalho que não te preenche mais, mas também em um trabalho que não te remunera como você acredita ou você deseja que seja, que seria o suficiente para você. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente está falando de um pilar, são dois pilares, tem o comportamental e o do tangível, o dinheiro que chega e que sai, o fluxo do dinheiro. E a carreira, quando nós falamos de carreira, de trabalho, é o dinheiro que chega. Né? A gente só gasta o que chega, então, é a entrada. Como você vê, então, a importância, né, de olharmos de frente para isso, né, com integridade, com honestidade, principalmente quando nós estamos na maturidade, e realmente fazer uma análise se a carreira que eu estou, né, ela pode estar causando alguns processos de adoecimento que eu tenho. Então, você vê essa relação, assim, nesse nível de adoecimento que a gente vê na sociedade atualmente, é assustador, né? Com a questão da felicidade no trabalho. Ah, nossa, definitivamente, definitivamente. Eu acho que a gente tem tantos problemas de depressão. Claro que a depressão é muito mais complexa, mas eu acho que um dos problemas da depressão, não sei se do câncer, mas assim, eu diria dos problemas assim, emocionais e psicológicos, eu acho que viriam também do trabalho, do que eu estou fazendo. Por quê? A gente passa praticamente mais da metade do dia, isso eu não diria mais, eu diria assim que 70%, principalmente que agora a gente trabalha em casa, a gente tem celular, e mesmo que você trabalhe das 9 às 5, você tem um probleminha lá no trabalho, você não está trabalhando, mas a sua cabeça fica lá pensando naquele problema que você vai ter que resolver amanhã. Então, assim, o trabalho, ele preenche muito, muito tempo da nossa vida. E esse tempo, assim, eu digo sempre que a gente tem 3 recursos bem importantes na vida, que primeiro é o tempo, outro é dinheiro, outro é energia, que tá as 3 ligadas são muito relacionadas, né? Então, eu acho que quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, que não está mais preenchendo um vazio, eu acho que acaba tendo definitivamente problemas psicossomáticos. Por exemplo, eu posso dizer meu exemplo prático, assim, eu sempre tive muita enxaqueca, assim, eu fiz muitos tratamentos de enxaqueca, e no Japão também, aqui, mas é bem engraçado que depois que eu comecei a fazer esse trabalho, o que eu realmente estou abraçando e estou gostando de fazer, é quase que inacreditável, eu não tenho mais enxaqueca. Então, assim, e aí o que eu quero falar com isso? Não é que eu estou trabalhando menos, como eu te falei, né? Mas, assim, o que eu estou fazendo, parece que eu me encontrei, sabe? Que eu me encontrei, eu gosto do que eu estou fazendo, e essa troca que a gente está fazendo aqui, ela não tem dinheiro que pague no mundo, sabe? Assim, é gostoso, né? Assim, isso me preenche o coração, sabe? E aí, o que assim, eu gosto de falar com os meus alunos é justamente isso, né? De a gente encontrar, mas que eu acho que vai ser um processo de encontro, de busca dessa jornada, sabe? Por isso que eu brinquei no começo que pode ser que seja isso, eu consigo me ver até os meus 70 aninhos trabalhando com o que eu estou fazendo agora, mas de repente você se dar o direito de mudar, apesar de estar num cargo muito alto, apesar de ganhar bem, ou apesar de qualquer coisa. Agora, se, por exemplo, se você chega na maturidade com problemas financeiros, com problemas de renda, aí eu acho que, assim, tem que realmente repensar, porque eu acho que, assim, claro que depois que, assim, que a gente vê aquela pirâmide de Maslow, né, depois que as necessidades básicas de sobrevivência, elas estão supridas, a gente vê a segurança. Então, claro que depois que você tem um salário, que tem que dar condições básicas de você pagar você ter um lugar para morar, você ter comida na mesa, assim, o básico. Eu acho que é o quanto você gasta do que o quanto você ganha, sabe? E aí tem até aquele Alan Bottom, ele fala justamente isso, né? A gente pode ganhar muito, muito, mas
tendo a sensação que a gente é a pessoa mais pobre do mundo, porque está muito relacionada aos nossos desejos, né? E a gente acha que depois que a gente consegue, por exemplo, sei lá, o sapato dos sonhos, o carro dos sonhos, enfim, algum produto de consumo, a gente acha que esse platô vai ficar assim a vida inteira. E não é isso que acontece. Fica um determinado tempo da vida, que pode durar, sei lá, dias, semanas, meses, de repente anos também. Mas aí ele baixa, né? Ele baixa porque é uma situação muito momentânea. E aí, como é que a gente faz com que essa situação ela não seja isso, não seja preenchida com algo de consumo, e sim alguma coisa aqui dentro. Agora, de novo, depois que as suas necessidades básicas estão preenchidas, né? E eu acho que a gente tem que tomar, por isso que eu estava falando sobre o sucesso, o que é a definição de sucesso, e qual é a definição de riqueza, né? De riqueza, abundância, para mim. Será que é isso mesmo? Uma coisa que eu tenho falado, eu tenho assim, pensado muito, e que aconteceu comigo, é que às vezes a gente concebe a ideia de riqueza, sucesso, de alguma coisa que está na televisão, de alguma coisa que está na sociedade, alguma coisa externa. E aí a gente concebe essa ideia como verdade, achando que é uma verdade, e buscando essa verdade. E aí, por isso que eu acho que tem essa insatisfação, porque é uma coisa externa, né? E tudo que é externo, e se não está preenchendo aqui, ela sempre vai ter esse gap, né? Esse vazio, né? Aquela sensação de insatisfação, alguma coisa está faltando, e isso eu acho que isso é muito ruim, né? E aí, como consequência, causa, assim, definitivamente, eu acho que causa doença, assim, causa... Nada melhor do que o conhecimento para gerar autoconsciência, né? Então, é a coragem de olhar, né, desvendar, como se fosse tirar as cascas da cebola para nos conhecer e olhar. A maturidade traz isso, de sair do piloto automático, né? Isso é lindo. O primeiro passo para a mudança começa aí. E falando em mudança, Ana, você... Perdão, pode falar. Desculpa, desculpa te interromper, já interrompendo, mas sabe que eu acho também, Ellen, que essa busca pela autoconsciência, eu acho que ela tem que ser muito realmente consciente mesmo, muito focada, porque se a gente, mesmo a gente chegando, porque a maturidade, ela pode ser uma maturidade emocional, mas também ela pode ser uma maturidade só cronológica, né? Eu cheguei aos meus 50, mas eu tenho maturidade de 50 ou tenho maturidade de 30 anos? E aí que eu acho que quando o legal, né, o melhor, o ideal, é quando a maturidade emocional e cronológica, elas fazem assim. Claro que ela nunca vai estar pertinhos, porque a gente é humano, mas buscar esse equilíbrio. E é o que eu quero dizer com isso, de ter uma busca consciente, intencional e focada no que eu sou, no que eu quero, e principalmente, acho que, eu não sei, assim, eu fui muito criada, assim, a esse reconhecimento externo, né? A olhar para o outro e saber se eu posso estar satisfeita perante a felicidade do outro ou satisfação do outro. Agora, quando a gente chega, eu acho que depois dessa idade, eu acho que a gente pode se dar o direito, acho que a gente sempre pode se dar o direito. Agora, eu acho que é nível de consciência mesmo, que não vai adiantar nada eu focar no outro e não focar em mim. Então, assim, parar mesmo, sabe? Alguns dias... Na verdade, eu diria assim, que se fosse uma outra dica que eu daria, assim, todos os dias, durante, sei lá, 15 minutos, meia hora, escrever mesmo, sabe? Pegar o seu caderninho e o que eu quero, eu cheguei aqui, isso está me satisfazendo, principalmente se a pessoa tem já uma satisfação, tem aqueles sinais de que ela está precisando mudar, então entender o que está acontecendo nesse processo, sabe? Verdade. E é muito interessante, e eu queria te perguntar a sua opinião. Por exemplo, imagina uma situação em que uma pessoa, e isso é muito comum, né? Você, por várias razões, a sua vida financeira está desorganizada,
Seja porque você não aprendeu educação financeira em casa, na escola, no trabalho, seja porque você foi jogado na vida profissional e começou a trabalhar e nunca, de fato, teve oportunidade. Existem pessoas que nunca colocaram no papel, olha, eu gasto com isso, eu preciso isso para viver. E seja porque e aí a sua relação com o crédito, com o consumo, está tudo desorganizado, está devendo, e ao mesmo tempo aquele trabalho não te preenche mais. Quer dizer, sua única fonte de renda, ela não te traz. A gente fica perguntando até o que nasceu primeiro, né? A desorganização, porque não está feliz, ou porque não está feliz, está desorganizado. Porque a desorganização financeira ela não é só a questão da felicidade, mas é de colocar isso como prioridade, né? A questão financeira, realmente, você tem que fazer as pazes aí com o fruto do seu trabalho e ter um sistema de organização. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos para a parte prática mesmo. Imagina uma pessoa que está com a vida financeira desorganizada, mas já tem até consciência do que faz e não gosta. Como que essa pessoa pode iniciar um processo de mudança? Você acredita, até um pouco antes das suas dicas, que isso pode ser feito de uma forma, num processo de transição mesmo, lento, em que você pode, ao mesmo tempo, fazendo 2 atividades, ou construindo um projeto? Você acredita que pode ser feito ao mesmo tempo? Qual que é a sua opinião? Eu acho que vai depender bastante do nível de insatisfação e resultados, problemas psicossomáticos que a pessoa tem, sabe? Claro que, assim, se a pessoa também não tem uma reserva, não tem um planejamento, eu acho muito difícil fazer essa transição. O problema é que fica aquela questão, né? Quanto mais você fica no trabalho, mais te traz essa insatisfação, mas aí você acaba gastando e fica quase que um ciclo vicioso, né? E aí parece que você não tem condições de sair dessa situação. E aí, o que as pessoas me falam muito dessa questão da coragem, né? Claro que para fazer a transição de carreira, ela exige coragem, mas não é que é uma coragem que você vai cair do precipício e vai esperar que alguma coisa aconteça. Não é nada disso, né? Assim, é aquela coragem organizada, aquela coragem planejada, aquela coragem de dizer para você mesma que eu preciso fazer uma mudança, porque é para mim, para minha satisfação. Agora, a gente tem essas questões neurais, assim, cerebrais, né? Que assim, às vezes o cérebro fica querendo que a gente save, economize energia, né? Economize energia, então fica colocando vários medos, várias situações. Mas eu acho que quando uma situação está muito difícil de suportar, eu acho que ela já precisa fazer nem meia hora, acho que no mínimo 1 hora, e estar trabalhando com o trabalho que ela está. Claro, porque se ela não tem condição, se ela não tem essa administração, essa organização financeira, não vai ser possível. Então, mas eu acho que a partir do momento que ela começa já a fazer algum trabalho em prol da transição, o olhar que ela vai ter, a ressignificância que ela vai ter com o trabalho que ela já tem, vai ser outro. E aí, pode até ser que eu vejo 2 situações, que quando ela estiver fazendo esse trabalho, procurando o que ela acha que ela quer, e continuando com o trabalho que ela já tem, de repente ela pode descobrir que, na verdade, ela gosta do trabalho que ela está fazendo. O que ela não gosta é do chefe dela, que está temporariamente lá, que o chefe é um ser humano como a gente, que tem todos os seus problemas pessoais antes de ser chefe. Pode ser a empresa, que está acontecendo uma mudança na empresa, pode ser uma mudança no setor, então pode ser uma mudança temporária. Então, qual a minha insatisfação? Acho que fazer uma auditoria dessa insatisfação ela é bastante importante, sabe? E aí sim, uma pergunta bem importante que eu acho que, assim, daqui 3 anos, daqui 5 anos, você consegue se ver fazendo esse trabalho se a situação melhorar? Eu consigo. Então, acho que aí é possível a pessoa ainda continuar. Mas mesmo que a situação melhore, mesmo que de repente tenha um chefe legal, mas que ela não se vê naquele métier, naquele trabalho, naquele processo, naquele fluxo de trabalho que ela já tem, aí eu acho que ela precisa mudar. E como é que eu diria que a gente pode fazer isso? Acho que a gente tem que estar apta
a dar, de repente, 2 passinhos para frente, às vezes 3 para trás, e que depois, na frente, a gente vai conseguir 3 para frente, 2 para trás, 1 para frente, outro para trás. Mas a gente, assim, toda mudança, toda opção, toda decisão, ela sempre está junta com alguma coisa que você vai perder. Não tem condições de você só ganhar, né? Então, assim, o que eu estou apta a, digamos, eu não gosto dessa palavra perder, mas eu estou apta a abrir mão. Eu posso abrir mão, por exemplo, do meu carro. O carro, eu sempre acho que é um gasto muito grande. Então, se uma pessoa que está fazendo a transição de carreira, ela precisa fazer a contenção de gastos para ela, o carro, será que ela não pode usar o transporte público e economizar esse dinheiro? Agora, se o carro representa liberdade, se o carro representa alguma coisa importante, aí sim, eu acho que ela precisa manter, mas alguma coisa ela vai ter que abrir mão. Então, o que eu posso abrir mão nesse processo para eu fazer a transição de carreira? Porque não tem condições, né? Aí eu acho que também é outra questão da maturidade, né? Acho que tem que ter maturidade para a gente saber que a gente tem que falar sim para alguma coisa e automaticamente vai falar não para outra. Então, se eu falo sim para a minha carreira, bom, então o que eu preciso tirar dos meus gastos mensais? O que eu posso abrir mão temporariamente? Isso é uma coisa bem legal também, porque a gente acha que vai mudar de carreira, que não vai ter carro, vai abrir mão do carro, nunca mais vai ter carro na vida. E que lembrar que isso é temporário, que é uma transição, né? A gente começou essa conversa, assim, de que é uma transição passageira, ela é temporária, nada está escrito em pedra, e se dá esse direito, sabe, de fazer essa mudança, né, de mentalidade, essa mudança de mindset mesmo, né? Verdade, verdade. E na sua opinião, existem profissões, por exemplo, né, a gente ouve muito nessas pesquisas, em que os maduros, né, nessa transição de carreira, com a infinidade de profissões que estão surgindo, que nem existem, né? Daqui a 10 anos a gente vai ter profissões aí que nem pensamos ser possível existir hoje. Mas, na sua opinião, qual que é o papel dos maduros nessa nova economia? Eu vejo com a minha própria experiência também, que, como, por exemplo, uma dos trabalhos que as pessoas poderiam pensar é na questão de mentoria, porque como a gente, por exemplo, uma pessoa que sempre trabalhou numa organização, ela pode fazer mentorias por exemplo, para a organização mediante as experiências delas. Por exemplo, no meu caso, eu sempre fui professora, assim, eu sempre gostei de estar nesse métier. Não sei se gostei, mas assim, eu sempre estive no mundo acadêmico, assim, eu fui levada mais ou menos ao mundo acadêmico. Então, o que eu posso utilizar do meu mundo acadêmico para o meu novo trabalho agora? Quase que tudo, né? Assim, a vontade, o precisar pesquisar, o precisar aprender. Então, acho que as mentorias, elas seriam uma questão. Por exemplo, consultorias, eu acho que assim sensacional, porque principalmente para quem já trabalhou bastante no mundo corporativo, para dar essas consultorias para as empresas. Por exemplo, um outro exemplo seria empreendedorismo também, né? As pessoas elas já trabalharam em várias situações, várias posições, vários cargos, e quando a gente trabalha em vários cargos e vai subindo, a gente sabe exatamente, não exatamente, mas o fluxograma de trabalho, a gente sabe planejar, sabe organizar. Então, é possível também fazer essa transição porque somos maduras, porque temos experiências. Não sei se porque somos maduras, mas porque temos experiências suficientes para fazer essa transição de carreira. E aí, assim, a coisa, assim, aí fazendo um outro gancho, e sempre focar no que a gente pode entregar, mas não no que a gente falta, né? Porque, por exemplo, quando eu vim aqui para o Canadá, eu nunca fui muito boa em matemática e eu queria, assim, ser programadora. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Eu achava que eu iria me dar super bem nesse mundo de tecnologia. Uma coisa é saber tecnologia, saber mexer nessas plataformas. Uma coisa é programar na unha mesmo, sabe? Que eles falam. É completamente diferente.
E estatística, matemática, nunca foi o meu forte. Então, assim, eu queria melhorar. Então, assim, eu queria, assim, ser a profissional invencível. E foi o contrário, né? Assim, praticamente, eu não digo que eu perdi tempo, mas se eu tivesse focado no que eu sou boa, olhando os meus sucessos, ao invés de melhorar as minhas fraquezas e focar no que eu não sou boa, eu acho que teria sido mais produtiva, teria tido um pouco mais de sucesso nessa transição. Claro que foi muito bom, porque todo conhecimento ele é transferível, assim, tá aqui, assim, tem várias coisas que eu consigo fazer agora porque eu aprendi, mas será que precisa fazer tudo isso? Eu acho que não precisaria tanto, sabe? Fazer quase 2 anos e meio de curso totalmente integral, estudando mais de 12 horas por dia, porque quando você começa alguma coisa nova, você tem que estudar muito, né? E aí, eu acho que aí a gente perde um pouquinho essa conexão, sabe? Aí começam a surgir as inseguranças, aí começa a surgir todos aqueles bichinhos que tem dentro da gente que começam a incomodar, né? Quando a gente trabalha com o que a gente não é boa. Então, por isso que assim, o legal do nosso trabalho dos pontos fortes é justamente isso, né? Que é só focando nos nossos talentos que podem se transformar em pontos fortes, para a gente conseguir o sucesso, para a gente conseguir essa satisfação mesmo profissional, eu vejo, sabe? E assim, até antes de você entrar nas dicas, eu queria te perguntar sobre essa questão dos cursos. A gente percebe assim, muito essa cultura de que eu quero mudar de área, então eu vou fazer um novo curso. Claro, você vai ter que aprender, né? Mas é muito comum você ver pessoas com currículos e estuda isso, estuda aquilo, e faz uma pós, e faz aquilo, na esperança de, com mais um conhecimento, se realizar profissionalmente. O que você pensa sobre isso? Muitas vezes a transição de carreira, a pessoa vai fazer mais um curso e não é nada daquilo. Isso também, assim, é outra dica que eu sempre dou para todas as pessoas. Se você quiser fazer a transição de carreira, jamais não se inscreva no primeiro curso que você vê na vida. Por quê? Porque a gente foca muito nas fraquezas, né? A gente foca muito no que a gente não tem. E quando a gente acha que vai fazer a transição de carreira, a gente acha que não tem nada, porque aconteceu isso justamente comigo. Eu tinha um PhD nas costas, eu me sentia uma burra às vezes. Olha só, essa palavra é muito forte, eu sei que ela é muito forte, mas eu uso de propósito, porque eu me sentia assim que eu não tinha nada a oferecer para o mercado, sabe? Nada a contribuir. Aí por isso que assim, na loucura eu fui fazer esse curso. Mas aí o que assim, a maior dica é assim, que a gente já posso falar dessas dicas que eu comecei a fazer no começo, que essa auditoria, né, da carreira, que foi o que eu fiz no meu processo de coach também, quando eu contratei um coach de carreira, quando eu cheguei aqui no Canadá, que ele foi justamente isso, peguei um texto de Word, quais as empresas que até então eu trabalhei, quais os tipos de cargos que eu já fiz, por exemplo, quais os trabalhos que eu já tive, quais os projetos que eu já trabalhei, são quase todos os projetos que a gente trabalha, a gente tem os resultados. Quais foram os resultados? Quais foram os desafios? E como é que eu venci esses desafios? Aí, quando você faz essa lista, que eu digo que é auditoria da carreira, auditoria da nossa profissão, você vai ver que a gente tem tantos, a gente chama de transferable skills, né? Dessas capacidades, dessas qualificações transferíveis, né? Que elas podem ser aqueles hard skills como soft skills, que são duas partes importantíssimas na transição de carreira, né? Então, assim, fazer uma lista de todas as habilidades técnicas e comportamentais que a pessoa tem, porque daí isso não só vai ser uma auditoria do que você pode fazer para fazer a transição de carreira, como você vai perceber o tanto de coisas e tanto que você já fez na vida, o tanto que você já contribuiu e tantos de capacidades, qualificações que você já tem, mas a gente focando no negativo, a gente acaba não conseguindo focar no que a gente já fez. E eu tenho certeza que uma pessoa chegou aos 50 anos, claro que depende muito, varia muito
da trajetória, da jornada profissional de cada pessoa. Mas para todas as pessoas que já estão trabalhando, que chegaram, sei lá, aos 50, 60 anos, olha, a gente pode ter uma certa segurança de que a gente tem muita coisa a oferecer para o mercado. E se, de repente, a gente faz toda essa auditoria, organiza e vê que falta alguma coisa, ou que, de repente, precisa de alguma coisa, aí sim. Aí a escolha é consciente, porque eu já fiz a minha organização, a minha listinha, eu já sei do que eu preciso e eu já sei o que eu preciso melhorar. E aí eu acho que vai ser mais focada, a pessoa vai conseguir um pouquinho mais de sucesso nessa transição de carreira, porque ela não está focando no que ela não tem, mas no que ela pode melhorar. Que eu acho que seria... E para a gente fechar, quais as principais dicas, os primeiros passos aí para quando terminar essa live, quem tem interesse em fazer a transição de carreira ou pensar sobre isso, o passo a passo, né, para iniciar esse processo de transição? Quais as dicas? Como eu acabei de falar agora, assim, pegar um Excel ou sei lá, um texto. Se a pessoa não gosta de escrever no computador, no papel mesmo. No papel mesmo, as empresas que eu já trabalhei, quais as funções que eu tive, quais os resultados que eu já tive, quais as habilidades, tanto emocionais, habilidades comportamentais, como habilidades técnicas que eu tenho. E todas as vezes que a gente está resolvendo um problema, a gente tem algumas habilidades, por exemplo, comportamentais, de, por exemplo, teve um problema, eu consegui me comunicar bem com o meu funcionário, eu consegui, por exemplo, resolvendo o problema, eu consegui ouvir bem o meu funcionário, eu consegui ter capacidades também técnicas para instruir o meu funcionário, eu consegui ter paciência com esse meu funcionário. Então, são várias habilidades que, assim, eu super gostaria que a pessoa fizesse essa auditoria, porque a gente tem muita coisa para fazer. E uma outra pergunta que eu acho que é muito importante a gente pensar, que é por que você faz o que faz? Que, assim, é uma pergunta super simples, mas eu acho que, assim, se a gente está pensando nessa transição de carreira, eu acho que é bem essencial, porque por que você faz o que faz? E por que você faz o que quer fazer, o que você está pensando o que quer fazer? Que aí está bastante ligada ao que eu tenho de propósito, né? O que eu tenho de missão, qual que eu tenho meu chamado, como trabalho, como o que eu quero servir, como é que eu posso servir ao mundo com as minhas habilidades, mas também como que o mundo pode me servir através do que eu sei que eu quero fazer da vida, sabe? Eu acho que é bastante interessante pensar, mas então, assim, acabou essa live, anota, e outra coisa, assim, que eu gosto de falar bastante, assim, tenha um cronômetro, assim, físico mesmo, coloque, assim, 15 minutos, sabe? Eu acho que, assim, se as pessoas não tiverem muita paciência de começar a fazer alguma coisa, coloque 15 minutos. 15 minutos é mais que zero. E aí, todo dia, 15 minutos, a próxima semana, meia hora. E aí, se acostumando com esse planejamento e essa organização para poder fazer essa transição de carreira. Porque, caso contrário, a transição parece que fica tão grande que a pessoa não consegue dar o primeiro passo. Então, acho que o primeiro passo é por que eu faço o que eu faço e por que eu quero fazer isso. E fazer esse trabalho de autoconhecimento, autoconsciência, e focar aqui dentro, né? Para não focar o que o mercado quer. Então, assim, não procurar uma outra dica que eu acho que é bastante importante, é não focar quais as profissões que estão em altas. Quais profissões que estão em alta que eu posso trabalhar nessa profissão. Porque acho que também não vai trocar 6 por meia dúzia, sabe? Então, assim, o que eu quero fazer? E que eu posso pagar as minhas contas com esse trabalho, porque a gente tem que ter esse balanço, né? E eu acho que, assim, mas é uma busca contínua, né? Mas tem que começar. Hoje. Para a gente fechar, você quer deixar uma mensagem para quem está na maturidade, pensando e sentindo que talvez seja o momento de voltar a sonhar, né?
Você gostaria de deixar uma mensagem sobre transição de carreira na maturidade? Assim, eu diria que, assim, não sei se mensagem, assim, acho que, vamos lá, uma mensagem, assim, de que, assim, se existe algum sinal de uma satisfação, de uma frustração e, de repente, até algum problema, de repente, psicossomático que deve estar acontecendo, dá um pouco de atenção para esses sinais e ver o que está acontecendo, porque pode ser que seja um sinal de que você precisa fazer essa mudança, precisa fazer essa transição. E não pensa que essa transição ela vai ser uma coisa grandiosa, porque aí vai ser medonha. Então, assim, é o passo a passo, todo dia, sabe? 1% todo dia, um pouquinho, 15 minutos todo dia, 30 minutos todo dia. Mas o segredo, não sei se é o segredo, acho que a dica mais importante aqui é começar. Então, assim, depois dessa live, depois que você ouviu, você acha que é isso mesmo, senta, coloca o seu cronômetro e faz o seu trabalhinho durante 15 dias e acredita que pode. Acredito que pode e que é possível, sabe? Que é isso que eu queria que é a minha missão, digamos assim, mostrar para as pessoas com o meu próprio exemplo e com todas a minha metodologia que é possível, mas você tem que acreditar, né? Verdade. Você tem que você acreditar. mesmo. Você tem que acreditar. E falar em metodologia, para fechar, você está com as inscrições abertas, né, para o seu curso. Na verdade, dia 31 abre as inscrições. Quer falar um pouquinho sobre o seu curso? Assim, o meu curso é justamente sobre a transição de carreira, necessariamente não na maturidade, assim, mas assim, definitivamente são para as pessoas que já estão bastante insatisfeitas e frustradas na carreira, que já tem uma determinada, digamos, tempo de carreira, mas que gostaria de fazer essa transição. Então, o que eu ofereço para as pessoas? Eu ofereço toda a minha experiência, toda a minha bagagem dessas transições de carreira. Uma coisa que eu acho muito sensacional, eu amo, é que acho que tudo na vida a gente tem que ter estratégia, método e técnica. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no Japão, porque eu tinha quase que uma fissura, uma coisa assim o meu hobby era estudar e ler sobre como é que eu podia fazer mais rápido, como é que eu podia focar melhor, como é que eu podia trabalhar em menos tempo. Então, inclusive, eu desenvolvi um curso sobre isso. Então, o que eu quero oferecer é bastante conhecimento, que a pessoa tenha esse autoconhecimento, tenha esse propósito, mas também que tenha essas ferramentas, que também está muito ligada à questão financeira, à organização financeira, e também a esses métodos de como que eu posso operacionalizar o meu processo de mudança. E essas informações que eu tenho, que eu quero passar, e todas as ferramentas, que como eu trabalhei muito no mundo acadêmico, eu sempre li muitas pesquisas acadêmicas, que na verdade as pesquisas acadêmicas elas são bastante, às vezes difíceis, inclusive para a gente que está acostumada a ler, né? Mas tantas informações incríveis, mas que fica só dentro do mundo acadêmico. Então, eu diria que a minha missão é ler esses textos, tanto em japonês quanto em inglês, e traduzir literalmente para o português, mas traduzir de uma forma acessível e fácil para as pessoas, porque eu sempre acredito que assim, o melhor método é aquele método fácil que as pessoas conseguem colocar em ação. E é isso que eu quero levar para as pessoas, que é o meu método que chama ANEA. Bacana, bacana. Vou deixar na descrição, né, depois dessa live, quando a gente publicar, para você avisar também quem quiser te seguir lá no seu canal, no Instagram, para quando for abrir o workshop. Você tem muito conteúdo gratuito, né, Ana? Bastante. Então, só de seguir esse conteúdo gratuito já vai ajudar muito nesse processo de transição de carreira, né? Já lembrando, né, que a Ellen vai estar no meu canal na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, falando da finanças na maturidade, também fazendo esse foco também na transição de carreira, né, Ellen? Na maturidade. Isso. Quarta-feira, né? Bacana, porque é o outro pilar. Para fazer a transição, você precisa de organizar a vida financeira
para que esse processo, essa engrenagem, né, de fato aconteça. Eu queria deixar uma mensagem, antes da gente terminar essa live, que é, tanto no processo de organizar a vida financeira, quanto no processo de fazer a transição de carreira, nós precisamos de ter autoconfiança. E eu queria deixar três dicas de como desenvolver essa autoconfiança, né? É como nós pensamos sobre quem somos. O que pensamos sobre quem eu sou, o que eu penso sobre o que eu penso, e também com a consciência sobre os nossos talentos. Talentos no sentido de ser aquilo que nasceu conosco, aquela forma, aquela habilidade natural de pensar, de sentir, de agir, de se comportar. Então, para alguém que é mais analítico, tem aquela capacidade, aquela paciência de ver várias possibilidades. Para quem tem o carisma alto, aquela habilidade maravilhosa de se conectar com as pessoas de uma forma muito natural. Para quem tem uma realização muito alto, é aquela pessoa focada em fazer com que as coisas aconteçam. E então, assim, a consciência dos talentos traz autoconfiança, porque é como se fosse são as suas forças que ninguém vai te tirar, elas são suas. Você não tem que pagar para adquirir, a única coisa seria para pagar para fazer, de repente, um teste e uma devolutiva, para que você possa ter mais insights de como direcionar esses talentos. Então, eu queria deixar para fechar essa live que o mais importante nesse processo de mudança, né, de mudança que assim como a adolescência, a maturidade traz, né, na adolescência a gente está modificando o corpo, a voz, a gente começa a se preocupar com que nós somos vistos pelo outro. Assim é na maturidade, principalmente as mulheres, né, em que vai sentindo o envelhecimento, muitas vezes a autoconfiança, você chega no momento que você começa, nossa, o tempo passou tão rápido, né? O que eu fiz da minha vida? Então, o mais importante é olhar para o mundo das possibilidades, é o que vem pela frente, o melhor está por vir, né? E sempre há tempo de mudar, tanto a vida financeira quanto a carreira. Então, eu queria agradecer, Ana, pelo seu tempo, pedir desculpas, eu fiquei um pouco triste, confesso, com a questão do som, nós testamos tudo aí para que desse tudo certo, mas valeu. Essa live vai ser depois disponibilizada no Instagram. Foi uma honra te receber aqui, tanto conhecimento, eu tenho certeza que vai contribuir para muita gente, ok? Se seja sempre bem-vinda aqui no Finanças. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar podendo falar e dividir assim, a experiência e os conhecimentos aqui no seu canal. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu que te agradeço. Muito obrigada às pessoas que estão aqui nos ouvindo. E problemas técnicos a gente... Isso é verdade. Também. Eu queria muito agradecer a quem ficou com a gente até o final. Muito obrigada. E até a próxima live.